Então, galera, vamos voltar aqui para a aula de polígonos e triângulos. Já falamos de bastante coisa de triângulos e agora a gente vai falar de alguns segmentos específicos. Vamos começar pela mediana de um triângulo. Então, a mediana é o segmento de reta em que uma de suas extremidades é um dos vértices do triângulo e a outra é o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, vamos olhar aqui. Aqui está o vértice A e está ligando ao ponto médio do lado oposto, BC. Isso significa que BM e BC, essas duas medidas aqui, elas são iguais, porque é o ponto médio. Então, o ponto médio vai dividir o segmento ao meio. E a mediana é esse segmento AM, tá? Que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto, mediana. Uma observação da mediana. O ponto de interseção das três medianas de um triângulo ABC é chamado de baricentro. Então, esses nomes é super importante a gente entender. Então, baricentro está relacionado com as medianas. Então, quando a gente une as três medianas, aí a gente tem o AM, AM1, temos o BM2 e temos o CM3. Então, a união dessas três medianas, elas se encontram em um ponto em comum, que a gente vai chamar de baricentro, ok? É interessante saber também que esse baricentro ele tem uma outra propriedade que está escrita aí embaixo. Nessa figura aí acima, a gente tem que AG é igual a 2/3 de AM. O que isso significa? Vamos lá. Que essa parte aqui, AG, ela é 2 vezes maior que essa parte de baixo. Então, aqui, se aqui é 2, vamos tomar o segmento todo como 3N, vamos supor. Essa parte vai ser 2N e essa parte vai ser N. Então, uma parte vai ser sempre o dobro da outra. O baricentro ele tem essa propriedade. Então, retomando, a mediana é a reta, né, que liga o vértice ao ponto médio, né, do lado oposto. Os encontros dessas retas no triângulo, como são triângulo, eu vou ter três medianas, a gente chama de baricentro. E o baricentro tem essa propriedade, né, que ele divide, né, essa mediana em uma parte que é o dobro da outra. Isso também pode ser bastante utilizado nos exercícios. Bissetriz interna de um triângulo. A bissetriz ela é o segmento de reta em que uma de suas extremidades é o vértice de um triângulo e a outra pertence ao lado oposto a esse vértice. Então, aqui só está dizendo que pertence ao lado oposto do vértice. Não diz que corta em algum lugar específico, diferente da mediana, que cortava no ponto médio do segmento. Mas ela tem uma propriedade, de modo que esse segmento divide o ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes. Então, a bissetriz, que é uma das mais usadas até, ela divide o ângulo ao meio, essa propriedade. Então, essas duas partes aqui são iguais. Então, se aqui é A, aqui também vai ser A. Os dois ângulos vão ser iguais quando eu estou falando de bissetriz. Super importante, então vamos dar um exemplo com números. Se o ângulo todo medir 60 graus, obviamente, cada parte, né, vai medir 30 graus. Então, porque eu tenho que 30 mais 30 é 60. Assim, se eu tiver ao contrário também, vamos dar um outro exemplo. Se uma das partes só medir, vamos colocar aqui 32 graus. Se eu sei que a D é bissetriz, eu tenho que saber que a outra parte também vai medir 32 graus. Consequentemente, o ângulo inteiro vai medir 64 graus. Então, pode ter uma coisa ou outra. Às vezes, só colocar uma parte do ângulo ou colocar o ângulo inteiro e você ter que dividir por 2.
Continuando então, assim como a mediana tinha o ponto de interseção, que a gente chamava de baricentro, né? O ponto de interseção da mediana, a bissetriz também tem essa propriedade, né? Porque se a gente unir as bissetrizes, elas vão se encontrar em algum lugar. E elas se encontram, e o nome que eu vou dizer aqui é o incentro. O incentro é o encontro das três bissetrizes internas de um triângulo, que está aqui. Então, as três bissetrizes se encontram no incentro. E tem uma coisa que é super importante, tá? A gente vai mostrar depois, né? Esse incentro, né? Ele vai ser o centro realmente do triângulo, tá? Se a gente traçar uma circunferência aí interna, ele vai ser isso. E a gente vai entender isso depois um pouco em outros exercícios. Então, o ponto de interseção dessas três bissetrizes internas é chamado de incentro, tá? E aí é o I que está nomeando esse incentro. Mediatriz é o terceiro segmento que a gente vai falar. A gente fala de 4 hoje segmentos específicos do triângulo. É a reta perpendicular a um dos lados do triângulo e que passa pelo seu respectivo ponto médio. Então, a gente tinha visto que a mediana é a reta que liga o ponto médio ao vértice. Reparem que aqui o ponto médio ele não está ligando no vértice. A mediatriz ela faz 90 graus com o ponto médio. Então, o ponto médio está aqui e a gente traçou uma reta suporte R que forma 90 graus, que a gente tem esse quadradinho aí com um ponto que é o ângulo de 90 graus. Então, é a mediatriz. Reparem que ela passa em qualquer lugar aqui do lado AC. Não necessariamente tem alguma propriedade. A propriedade importante é que ela forma um ângulo de 90 graus. Vou colocar outra cor aqui. Que ela forma um ângulo de 90 graus, né, com um ponto médio. Isso que é a propriedade importante da mediatriz. E a gente também tem um ponto de encontro também das mediatrizes, que está aí. O ponto de interseção das mediatrizes dos lados de um triângulo é chamado circuncentro. Então, circuncentro é o ponto de interseção dessas mediatrizes. E reparem que agora a gente tem um círculo aí circunscrito, porque ele está do lado de fora do triângulo. Então, daí que vem o circuncentro. Lá na bissetriz é inscrito, no caso, incentro. E aqui é um círculo do lado de fora do triângulo, por isso, circuncentro. E por último, a gente vai falar sobre a altura de um triângulo. A altura é o segmento de reta que tem uma de suas extremidades num dos vértices e a outra extremidade no lado oposto ou no prolongamento do lado oposto a esse vértice, formando com esse lado um ângulo reto. Então, a altura sempre vai ser o segmento perpendicular, tá? E aí você pode até agora me perguntar, mas não é a mesma coisa que a mediatriz? Não, porque a altura ela passa necessariamente por um dos vértices. Vamos voltar lá rapidinho. Na mediatriz, ó, a gente não está passando por um dos vértices. A gente está passando por qualquer lugar aqui. Então, a altura ela viria daqui, ó, desse vértice A até o outro. Isso seria a altura. Então, são segmentos diferentes. Essa é a altura e essa é a mediatriz. Ok? Então, aqui na altura, vai passar por um dos vértices e vai formar 90 graus com o lado oposto. Temos uma outra figura aqui para entender, porque esse triângulo é um triângulo que a gente já viu. A gente tem um ângulo obtuso aqui, então ele é obtusângulo. E esse vértice, né, quando a gente vai traçar essa altura, ela vai pegar aqui do lado de fora do triângulo, mas não tem problema, que foi o que foi dito lá na definição. Pode ser no prolongamento dessa linha, ok? Então, isso daí é um exemplo dessa altura desse triângulo que vai estar no prolongamento, não vai estar necessariamente passando pelo lado do triângulo, pode passar pelo prolongamento. Então, o segmento DH é a altura relativa ao lado EF do triângulo DEF.
Também o ponto de interseção das três alturas de um triângulo é chamado de ortocentro. Então, aqui a gente tem aí as linhas azul, vermelho e verde, elas se unem num H, né, que foi chamado de HA, HB e HC. São as três alturas, né? HA é a altura relativa ao vértice A, sobre o lado BC. HC é a altura relativa ao lado AB, né? E HB é a altura relativa ao lado AC. E a união dos três é o ortocentro, se encontram no meio, no ortocentro. Com isso, a gente finaliza o conteúdo propriamente dito da aula de hoje. Essas nomenclaturas finais, algumas delas vão ser utilizadas hoje sim, mas não o ortocentro, mediana. Em outros exercícios a gente vai trabalhar melhor isso. Mas o conceito delas é importante a gente saber. Eu vou, para finalizar a aula, fazer um resumo das fórmulas que a gente vai utilizar nos exercícios, para poder ficar isso mais claro para a gente ficar com isso em mente, das fórmulas que foram ditas e trabalhadas hoje. Então vamos lá para a folha documento para mostrar essas fórmulas novamente. Então, a gente falou de algumas fórmulas hoje. E a primeira delas foi a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, soma dos ângulos internos. A gente viu que a soma dos ângulos internos é SI é igual a 180 vezes N menos 2. Então, é importante saber essa forma, soma dos ângulos internos. Também frisar que a gente pode dividir ele por N quando a gente quer saber cada ângulo, mas não vou colocar como uma fórmula. Só a gente entender e na hora da prática a gente vai fazer, para não precisar ficar decorando tanta coisa. Também temos a soma dos ângulos externos. Que vai ser sempre a mesma. A soma dos ângulos externos vai ser 360 graus. Mesma coisa, dependendo do número de lados do polígono, a gente divide e descobre o valor de cada ângulo. Vimos também o número de diagonais, que é N vezes N menos 3 dividido por 2. Essas são o número de diagonais de um polígono convexo, ok? A soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente já tinha visto que era 180 graus. Os externos vai se manter a mesma. E só a última aqui que a gente vai falar, que é a do ângulo externo. O ângulo externo de um triângulo, o teorema do ângulo externo. Externo de um triângulo. Lembrar que ele é igual à soma dos outros dois ângulos desse triângulo. Então, se eu tiver um triângulo aqui, vamos lá. Esse aqui é o ângulo externo, que eu vou chamar de E. E aqui eu vou chamar de alfa e beta. Então, esse ângulo externo vai ser igual a alfa mais beta. Ok? Então, essas quatro fórmulas vão ser utilizadas bastante nos exercícios. Então, é bom a gente frisar elas. E daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre isto.